Jesus. Também estamos nos organizando para receber ali a Almadene, em São Luís, nosso pastor José Carlos e demais obreiros, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós queremos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 1 ao verso 9. Quem trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura bíblica de 1 Coríntios, capítulo de número 3, e vamos meditando aqui com a graça e a dependência do Espírito Santo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Muito bem, queridos, a temática de 90 anos, parabenizando a Assembleia de Deus aqui no Piauí, pelos seus anos de vida e existência e comunhão com Deus. Essa temática que está dividida é um tema só, mas dividida em duas propostas, mantendo a trajetória da fé pela comunhão. Eu quero destacar agora pela manhã sobre mantendo a trajetória ministerial através da comunhão. Como na temática geral, os senhores estão falando sobre comunhão, sobre a importância de continuarem firmes, eu quero destacar sobre isso, mantendo a trajetória ministerial através da comunhão. Eu vou dizer no 3, só para vocês expressarem e memorizarem aí a temática. Mantendo a trajetória ministerial através da comunhão. 1, 2, 3. Veja bem, a trajetória, como vocês sabem, ela é definida como caminho ou uma linha de um objeto ou pessoa ou acontecimento que se mover no espaço e no tempo. Então, veja bem, ela resume o percurso, a trajetória, ela resume o percurso que é percorrido por alguém, por um movimento ou por uma história, ou por uma pessoa. Na verdade, a trajetória, ela é como uma linha traçada, uma linha que, na verdade, ela objetiva mostrar aquilo que deve ser percorrido. É isso que é trajetória. Essa trajetória, ela, na verdade, pode ser vista como uma carreira. E nós podemos analisar que o problema não é a trajetória. Deus já traçou uma linha. Deus já traçou um projeto. Agora, a questão é
quem está pronto a viver na trajetória divina? Quem está pronto a percorrer a linha traçada por Deus? Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo 4, 7, 8, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo São Paulo, desde o momento que Deus chamou ele não saiu da trajetória, ele não criou nó na linha, ele não criou obstáculo no projeto, ele não inventou nada para o projeto, ele entrou no percurso traçado por Deus. Porque prestem bem atenção, a obra de Deus, para ela caminhar bem, o obreiro não precisa traçar nada, não precisa projetar nada, ele só precisa fazer a oração de Mateus 6,10: venha o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. Quando Deus cria a trajetória dele, a linha dele, que ele te chama para o projeto dele, não invente mais nada, não tente criar novidade, tente ficar na linha e no trajeto que Deus está traçando para você. Se isso acontecer, o ministério tem sucesso. O ministério tem sucesso. No verso 8, Paulo diz assim: e agora me aguarda a coroa. Mas veja bem, ele só aguarda a coroa se ele esteve dentro do projeto traçado por Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira aqui na terra, a trajetória de Deus, a história de linha traçada por Deus para Paulo, ele entrou nela e cumpriu ela cabalmente. Agora ele diz: agora me aguarda a coroa da justiça. Diga o resto do versículo: a qual o Senhor, o quê? Antes, o justo. Olha, irmãos, Paulo foi criticado, basta você ler o capítulo 11 de 2 Coríntios, criticado, rejeitado, humilhado, perseguido, mas sabe como é que ele chama Deus no final da carreira dele? O justo. Ele nunca entendeu as lutas e os desafios e os problemas como sendo na trajetória dele alguma coisa que Deus não poderia ter colocado. Ele não chamou Deus de infiel, ele não chamou Deus de injusto, ele não chamou Deus de colocar embaraços na trajetória dele. Ele entendeu que tudo que Deus fez foi perfeito no ministério dele, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Porque quem vive o trajeto de Deus anda bem no ministério. E aqui, mantendo a trajetória ministerial através da comunhão, isso aqui é importante por duas razões. Tanto o pastor pode atrapalhar a igreja no trajeto dela, como também a igreja pode atrapalhar quem? O pastor. Tanto o pastor pode atrapalhar a igreja a andar bem, como também a igreja pode atrapalhar o pastor. Eu vou fazer uma pergunta: quem atrapalhou Moisés de entrar na terra prometida? Vamos lá. Só quem tem boca, participe comigo. Quem atrapalhou Moisés de não entrar na terra prometida? A Bíblia diz em Salmos que ele se tornou imprudente. Agora imagine um homem como Moisés, Números 12, o homem mais manso de idade, porque quando Deus chamou ele tinha 80 anos. E não tem esse negócio de estar velho ou estar novo. Tem hora que na velhice a gente faz besteira. E tem hora que a gente é menino, também faz besteira. É por isso que a Bíblia diz no Salmo: abençoe a minha entrada e a minha... Nós temos que orar direto, irmão. E ainda tem umas coisas, para o novo tem coisa que ainda dá para consertar. E para o velho tem coisa que não dá mais para consertar.
É a palavra, eu estou começando, é porque tem coisa. É porque tem irmão que diz, irmão, mas o pastor ali ele é bem de idade, já tem muita experiência. Tem que ter muito cuidado, porque tem horas que na velhice você pode ser arrebatado por uma coisa que não dá mais para você consertar. Porque aqui não depende de diploma, não depende de grau, de tantos anos de vida, depende de maturidade. Entenderam? E Moisés, vocês podem observar que ele manteve uma postura de imprudência quando dominado pelo vexame do povo, dominado pela força do povo, ele falou da maneira que não deveria falar. Tem obreiro que cai porque ele é ruim. Tem obreiro que cai porque ele é Saul. Saul, ele teve pressa de não esperar Samuel. Mas Saul também gostava de fazer o gosto do povo para não perder a popularidade ministerial. Quando Samuel chega, que barulho é esse que eu estou ouvindo de animal? Ele disse, é o seguinte, olha aí, o povo. Então veja, Moisés, a falta de prudência no momento que ele precisaria ter. Já Saul, dominado pelo povo. Então a grande questão é, se o obreiro quer manter a trajetória ministerial, ele precisa de duas coisas. Uma, comunhão com Deus e comunhão com o povo. Porque sem povo também tu não trabalha. A igreja aqui, irmão, pode tudo ir embora, mas eu ficando sozinho, Deus estando comigo. Não, não é assim não, não vá nessa não. Quem te sustenta é o povo, rapaz. Quem dá dízimo é o povo, rapaz. Tu precisa trabalhar com o povo. Se você não trabalha com o povo, quem é que vai te sustentar? E Paulo diz, falando para essa igreja problemática, ele diz, eu estou pegando pesado com vocês, mas se eu entristecer vocês, quem é que vai me alegrar? Então quer manter uma trajetória de 90 anos? Vamos fazer uma comunhão. Vamos andar nós dois. Comunhão com Deus, comunhão com o povo. Diga comigo, comunhão com Deus e comunhão com quem? Ó, quão bom e quão suave. O quê? Que os irmãos vivam em união. Não pense Deus te aprovar. Tem obreiro que diz assim, irmão, o povo aí não presta, mas eu estou conectado com o eterno. Para estar conectado com o eterno, tem que estar conectado aqui. Irmão. Capítulo 13, verso 8 de Gênesis. Abraão chama o sobrinho dele, como era o nome? E ele começa, não haja contenda. Como? Primeiro ele não diz os pastores. Primeiro ele chama os dois. Não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda entre o vice-presidente e o presidente. Não haja contenda entre o copastor e o pastor. Porque, irmão, isso é pesado. Às vezes o copastor ele não tem maldade. Mas os irmãos começam. O copastor tem a mensagem melhor do que a do presidente. É assim ou não é? Ele engorda o gado melhor. O nosso presidente já está velho. Aí, às vezes, o presidente também não tem maldade e diz, olha, eu quero que você me represente.
Lá numa festa, na prefeitura, que me convidaram, eu não posso ir, eu já estou... Vá. Aí ele vai. Quando chega lá, ele dispara todos os cartuchos dele. Pá, pá, pá. Que aí o prefeito diz, eita, tá aqui o homem, para ser o novo pastor da cidade. Aí começa. E se o copastor, ele tiver a síndrome de Absalão, tem? Quase todo. É. O pai dizia assim, irmão, esse Osiel, ele pensa que tem mensagem. Ele. Aí eu dizia, não, senhor, tem não, o senhor é que é. Aí pronto, aí tinha uma irmã que dizia, pastor Bené, que dia que o senhor prega? Que ele botava eu um dia na segunda e outra segunda era ele. Aí uma irmã chegava, porque tem esses crentes assim. E eu não tinha negócio não. Ele, pastor Bené, eu gosto é quando o senhor prega. E na minha frente dizia. Aí ele disse, está vendo aí? Aqui tem Bíblia, rapaz. Eu disse, senhor, aí eu dizia, senhor, não tem como o senhor não, senhor. O senhor é disparado. Ele disse, é verdade. Não. Mas tem um livro que diz assim, naquele livro das 48 leis do poder, ele diz assim, nunca tente fazer a sua vela brilhar quando tem um sol na sua frente. Tem momento que eu tenho que entender que eu só sou uma velinha. E já tem um sol grande. Agora imagine você com a velinha na frente do sol. Vamos, irmão, me diz aí. Hein? Aí às vezes o copastor, ele esquece que ele é só uma. E antes dele ser a vela, tem um sol que chamou ele. E muito cuidado para quando você contar o que você vai ser. Porque o José, ele disse para o pai, papai, eu vi um monte de molhozinho e estrela, o sol e até... Aí ele disse, meu filho, até eu e tua mãe. Ele disse, foi o que eu vi. Mas eu pergunto, onde estava o problema de José? Onde estava o problema de José nesse problema aqui? Hã? Vamos, participe comigo. O sonho que José estava tendo era de Deus ou era do diabo? Vamos lá, de Deus. Era de Deus ou era do diabo? Mas onde estava o problema de José? Hã? Quem disse? Na maturidade. Porque tu pensar em ser presidente da República, não tem problema nenhum. Um irmão chegou e disse para mim, lá em Coroatá, vereador, eu vou ser presidente da República. Eu disse, rapaz, não diga um negócio desse. Ele disse, vou. Eu disse, olha, lembra de mim. Lembra de mim. Ele disse, que é isso? Eu não vou esquecer do senhor nunca. E ele só ganhou essa vez para vereador. Entenderam? Mas o negócio, eu não mato o sonho de ninguém. Não há problema em você pensar em ser presidente da CGAD, mas não deixe nem a parede escutar. Não é isso que está em Provérbio? É assim ou não é? Porque preste bem atenção. Eu, quando estou perto do pastor José Carlos, ele está bem aqui. Eu sou uma vela. Eu sou só uma vela. Ah, mas o fulano é doutor em hebraico, grego, aramaico. Isso aí é para academia. No dia a dia, eu olhando para esse pastor aqui, é pastor, né? Sentado ali, eu olhando aqui para ele. Eu disse, rapaz, está numa cidadezinha do Piauí. E às vezes, quem quer ir?
Então, o problema de José, como falou o pastor, imaturidade. Não há problema nenhum em você querer ser alguma coisa. E é aí que entra o problema. Quando eu não tenho a comunhão com o grupo, os meus sonhos se tornam maior do que o grupo. Irmão, o senhor porque, irmão, todo mundo, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, gente que tem sonho demais, e se o pai fizer para o sonho aparecer nos outros, ainda piora o problema. Porque José já sonhava demais. E o que foi que o pai dele fez? Tem uma tradução que diz, fez uma túnica larga. A outra diz, fez uma túnica de várias cores. Túnica de várias cores, para que é? Já falou aqui. Chamar a atenção. Tem irmão que acha normal esse terno aqui. Então ele quer ser mais, ele não quer ser comum, ele quer ultrapassar o comum. É por isso que eles entram com ternozão brilhoso, sapatozão que você olha de longe o brilho. Aí você, meu Deus, o que é aquilo? É assim ou não é? Para fazer o quê? Chamar atenção. Aí você, veja bem, quando era do dia que o pai estava pregando, ele pregava e disse, eita Deus, usa teu servo. Rapaz, quando terminava o culto, de manhãzinha eu ia lá na casa dele, tomar o café com ele. Aí ele disse, e aí? Eu disse, eita senhor tem hora que eu procuro onde é que eu vou seguir seus passos aí. Ele disse, rapaz, é estudar, rapaz. Ora a Deus. Aí pronto. Nunca, às vezes ele me ligava, Zé, eu estava lendo isso aqui na Bíblia, eu não entendi bem, como é isso aqui? Eu nunca dizia, olha pai, veja bem, o comentador fulano, eu dizia, o senhor prega bem isso aí. Agora, nesse ponto aí, o senhor poderia, se o senhor quiser acrescentar isso, isso e isso. Vocês estão entendendo? Porque o povo pode querer te iludir, mas tu não és chamado pelo povo, tu és chamado por Deus e pelo obreiro que te coloca na obra. Oh, glória a Deus. Se você pegar Atos 6, quem seleciona os obreiros é a igreja, mas para colocar na obra, quem selecionava era Paulo. Filipenses capítulo 2, Paulo diz, ao meu filho Timóteo, Epafrodito, olha os exemplos de Paulo. Ele escolhe os homens que vão estar à frente da obra. Então a primeira coisa, para manter a trajetória, diga comigo, para manter a trajetória, não, só quem tem boca bem forte, para manter a trajetória, é preciso comunhão. Pega na mão desse teu irmão e diga para ele, comunhão, rapaz. Quer ver o Piauí cair pelo poder de Deus? É comunhão. Eita glória! Não haja briga primeiro entre nós dois. Porque quando tem briga entre o pastor presidente e o copastor, a igreja se escandaliza lá mesmo na cidade onde está. Aí depois ele diz, e não haja briga também entre... Porque quando o pastor presidente briga, mas o copastor, a igreja briga também. Porque, ele já falou aqui. Porque cada um tem um seu grupo. Eu tenho 2 copastores lá na sede. Quando o irmão me convida para almoçar, eu digo, já convidou os 2 pastores? Não, pastor Zé, eu estou convidando o senhor. Eu disse, sim, mas eles trabalham comigo. Chamem eles. Né, pastor? Pronto. Chamem eles. Pronto. Eu vou viajar, eu chamo o copastor. Olha, eu estou de plano de viajar tal dia. Então, os senhores estão certos? Né, pastor? Precisa eu dizer, não. Precisa. Precisa para que vocês saibam onde é que eu estou. Pronto. Pastor Zé, a irmã fulana de tal quer uma visita. Eu disse, vá lá porque eu não posso ir, porque eu estou no outro setor hoje. Diga, o pastor Osiel
me mandou aqui. Porque o copastor é uma extensão do pastor presidente. Agora, quando o copastor sai para visitar sem o presidente saber, se prepare. Ele vai comer tua boia. A pessoa diz, não, mas Deus está comigo, Deus é... A bagaceira é grande. Até que se ajuste de novo. Porque, irmão, tem crente que gosta disso. Um pastor meu disse assim, aí pastor, quando eu digo assim, o pastor Osiel me mandou aqui. Irmão, não precisa você dizer isso. Ali você já pega o mistério. Não tem boas intenções. É assim ou não é? Irmão, eu nasci dentro de igreja, não sou besta não. Não é? Lidando com gente, a gente vai sabendo tudinho. Aí por que eu faço isso? Vocês me convidam? Pronto, o irmão que é a minha presença lá, convide meus pastorzinhos também. Aí nós vamos, a gente come todo mundo junto. Pronto, é desse jeito. Um dia um disse assim, se um irmão aqui querer atirar no senhor, eu entro na frente. Eu disse, tu não está fazendo mais do que teu trabalho. Não é assim? É. Deixa matar primeiro o presidente, não o senhor. Deixa para matar o presidente em último lugar. É assim ou não é? É bíblico, olha para cá. Os soldados disseram, Davi, o senhor não vai para a guerra, porque se morrer um de nós, o senhor coloca no nosso? Mas se tu morreres, apaga a lâmpada. Olha para cá, irmão. Tem gente que diz assim, o pastor ali é que nem eu. Não. Tem o José, que mesmo Jacó não tem os planos de José, porque ele é escolhido para um momento especial. Agora, o José também não pode andar querendo fobar, querendo tripudiar em cima do Jacó, porque só existe o José, porque existe quem? Então pronto. Então veja bem, comunhão, quer manter a trajetória? Comunhão com Deus e comunhão com quem? Vamos lá, comunhão com Deus e comunhão com quem? Todo obreiro que começa a sair da trajetória, diz um certo teólogo, ele quando quer sair da trajetória, o problema não é o exterior, o problema já começou no interior. Faz tempo, quando você vê obreiro começar a adotar teologia liberal, faz tempo que ele está desviado. Quando você vê obreiro, eu vou quebrar esse sistema velho, essa CEADEP, é porque é um sistema, eu estudei agora o teólogo fulano de tal, e eu estou com as novas ideias. E por que tu entrou? O irmão disse para mim, eu não creio na evidência do batismo com o Espírito Santo em língua estranha. Eu disse, tu está dizendo isso agora. Mas o tanto de dinheiro que tu vem comendo da Assembleia de Deus. E quando tu entrou chorando aqui na frente, não era assim? O irmão tem chamada. O Espírito Santo, há tempo que me revela. É porque está entrando, está pobre. Depois que compra Hilux. Depois que começa a andar de SW4. Depois que começa a ficar grande, começa a falar. Mas bota ele para botar uma roça que não dá nada. Bota ele para ir fazer um concurso que ele não passa nunca. Mas agora anda falando mal da igreja que constrói ele, da convenção que fez ele. Estava dizendo hoje, agora há pouco vem dizendo para o irmão, meu pai pastor em Lagoaçu, aí eu vi o pastor Raposo, rapazinho, e ele dando estudo bíblico para namoro e eu sentado ouvindo ele. Aí agora eu entro. Irmão, pastor Raposo tem que entender que eu tomei voo, pois corte a asa. Tomei voo. Não, senhores. Querem manter a trajetória? Comunhão com Deus
e comunhão com os irmãos. E se os irmãos também ficarem salientes, porque primeiro eu estou falando de pastor, mas também tem os irmãos. Irmão, quando a gente lê Romanos 12, 3, ele diz, porque pela graça que me é dada, não convém saber mais do que convém, pastor. É assim ou não é? Mais do que convém, porque ele diz, a graça. Então te aquieta. A comunhão só é mantida quem entendeu o seu lugar no corpo de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo diz em Filipenses 2, 3 a 5. Cada um considera os outros superiores a si, não tendo propriamente o que é seu. Antes tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus, o qual, o quê? Sendo em forma de ele que era Deus, entre nós não viveu como forma superior de Deus. Não fale assim, meu irmão, não fale que se eu orar, tu morre. Está melhor do que Jesus, que ele não quis estar aqui em forma de Deus. Que grandeza é essa? Mas vamos analisar aqui rapidamente para me fechar. Pastor Zé, como é que eu vou manter a trajetória ministerial? Eu falei comunhão com Deus, comunhão com o povo. Mas observem bem, aqui nós temos alguns problemas na igreja de Corinto. Digam comigo só para memorizar. Dons, bem forte, dons, revelação, mistério, poder, unção, graça. Isso transformou a igreja de Corinto em uma igreja de caráter? Não. Ou seja, um crente pode ter tudo isso, mas ele pode ser despido da verdadeira maturidade espiritual. Por isso que o primeiro problema aqui, na igreja de Corinto, é que a igreja de Corinto, ela tinha tudo o que eu acabei de falar. Dons, poder, está em 1 Coríntios 1:2. Quem pode ler aí, rapidinho? Só para, eu estou aqui com o texto, mas eu quero que alguém leia, para entender que não sou eu. 1 Coríntios 1, verso 2, como é que diz? Quem encontrou, já leia, por favor. Como é que diz? A igreja, preste bem atenção, isso aqui é um genitivo de origem, a igreja se origina de Deus. E Paulo não está dizendo que a igreja de Corinto não era crente. Aos santificados, passivo, eles foram objetos da ação do Espírito Santo. Chamado o quê? Pronto, então veja bem, essa igreja tinha dons, tinha revelação, era santificada, estava unida, ela tinha poder, mas ela não tinha maturidade. Então bote para dirigir uma igreja um homem que tenha muito poder, que tenha muitos dons, mas que não tenha maturidade. O estrago é grande. E veja bem, para manter a trajetória, tem que ter maturidade. Olha como é, o irmão pode colocar aí na tela, olha como é que começa o verso primeiro. Olha a igreja que tinha tudo isso que o pastor começou a ler aqui. Olha o que ele diz, 3, verso primeiro. Olha o que Paulo diz, 3, verso primeiro. E eu, irmãos, não vos pude falar, olha que tristeza, eu não vos pude falar como? Porque o homem espiritual, 1 Coríntios 12, primeiro, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele não é ignorante. 1 Coríntios 2, 14 e o verso 15, o homem espiritual discerne tudo, não é, meu pastor? Então escute bem, olha para cá. O homem espiritual pode ser usado por Deus com dons, pode ser usado por Deus com línguas, mas ele tem discernimento das coisas.
Queridos irmãos, querida igreja, prestem bem atenção. Essa igreja, ela tinha tudo, mas ela não tinha maturidade. E aí Paulo começa dizendo, eu queria falar no nível espiritual. Vocês sabiam que não tem coisa melhor na igreja do que Deus falar conosco no nível espiritual. Aleluia. Eita, meus irmãos. Tem coisa, irmão, que só pode entrar em nós se for pelo nível o quê? Aí você diz assim, não, mas eu estava lendo Melfi Henry. Mas, meu irmão, se tu lê ele e não tiver no espiritual, não adianta. Eu estava lendo Strong. Se tu lê Strong e não tiver no espiritual, eu estava lendo o Schaeffer. Se não tiver no espiritual, tu pode ter todo... Tem teólogo aí que todo tipo de teologia sistemática ele tem. Ele tem todo tipo de teologia prática, mas ele não tem a espiritualidade. A espiritualidade... ela te revela a glória do céu e o que é sobrenatural. Eita, glória a Deus. Jesus diz para Nicodemos, se eu estou te falando, está lá no capítulo 3, se eu estou te falando das coisas terrestres, hein? E tu não entende. Agora imagine. Imagine se eu te falar das coisas. Aí o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios 12, ele diz, agora ele está no sobrenatural. Eu conheci um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até... Eita! Irmão, crente espiritual, pastor espiritual, é diferente. Ei, rapaz... é outro nível. Eu não estou falando de doutorado. Tem gente que tem doutorado, é mais frio do que uma geladeira. Eu estou falando é de um homem que se rende aos mistérios de Deus. Eu estou falando de um homem que sabe o que é sobrenatural. Eita, glória a Deus. Quem ainda crê no sobrenatural de Deus? Oh, aleluia. 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 Oh, rapaz, mas é bom. É bom. O homem foi visitar Eliseu. Irmão, quem está no nível espiritual é outra coisa. Hoje não tem muita espiritualidade, porque tem um bocado de pastor bom de briga. Tem um bocado de pastor que está só no campo da materialidade. É só buscando coisa material. É só doido para ser famoso, fazer agenda. Aí pronto, ele dirige a igreja, mas a igreja para ele é uma fonte de lucro. O espiritual ele não tem. Todo homem que tem espiritualidade, ele perde gosto pelas coisas da terra. Todo pastor louco por Deus, ele quer viver mais para o reino dele. Ele quer dar mais a glória para o reino de Deus. Um homem foi visitar Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu olhou para ele, firmou os olhos e começou a chorar. Irmão, negócio de homem espiritual é negócio sério. Ele chorou. Eu disse, o que é? Sei, tu vai fazer tanto mal para o povo de Deus. Ele disse, como assim que eu não sou nada? Nível o quê? Sobrenatural. Eu não sou nada. Não, mas o Senhor vai te fazer rei. Tu vai matar muita gente. Aí chorou. Porque tem profeta que fala, mas ele sabe que é da cabeça dele, que ele não liga muito não. Agora, quando é de Deus, você já falou. Ele falando e chorando ao mesmo tempo. Eita, tu vai ser ruim. Então vai, irmão. Os profetas da Bíblia, quando tinham esse nível espiritual, isso aqui é muito interessante. Então, escute bem, a primeira coisa, olhe para cá. Paulo diz assim, ó, está aí. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Pastor Zé Carlos, igreja e obreiros aqui. Será se Deus pode falar conosco no nível espiritual? Ontem eu estava num churrasco, comendo um churrasco.
E aí pronto, aí de repente um irmão com um pedaço de carne aqui olhou assim para mim, aí virou e disse, pá, 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 pá. Eu parei de comer. Oh, mas é bom espiritual. Oh, mas é bom. Irmão, hoje, irmão, a conversa é, como é que tá? E a Hilux que tu comprou, tu tá achando boa? E como é que tá? Não, meu menino tá fazendo medicina, eu tô me fazendo. Um dia desse um pastor chegou para mim e disse, eu é que não vou ser besta, eu vou cuidar na minha vida, comprar minha terra, pagar meu aposento. Eu disse para mim, esse aí tá morto faz tempo. A W. Tozer diz que um homem chegou no consultório e o médico olhou para ele e disse, você tem tantas veias entupidas e você vai morrer logo. Aí ele veio para casa, minha velha, o médico disse que eu tenho tantas veias entupidas. Aí ficou triste, não demorou nada, morreu. Aí chegou um que era espiritual. O médico disse, tu tem tantas veias entupidas e tu vai morrer. O máximo que eu te dou é 6 meses de vida. Aí ele saiu do consultório e disse, eita Jesus grande, eu já vivi tanto, tu ainda me deu 6 meses? Pois agora eu vou rasgar. Ele disse, eu vou rasgar esses 6 meses, pregando, cantando e adorando. Eu vou evangelizar mais. E viveu mais de 5 anos. Porque da tua saúde, quando você faz a obra, Deus também cuida. Só quem crê nisso, adore a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quer manter a trajetória no Piauí? Deixa de ser um homem carnal e seja um homem espiritual. Eita glória. Às vezes, tarde da noite, eu vinha do culto, aí eu passava lá em casa, eu vou dar a benção para o pai, que na hora dessa, aí eu entrava, ele estava lá no quintal, no fundo do quintal, aí eu olhava de longe, ele estava olhando para as estrelas. Aí eu voltava, eu disse, eu estou entendendo. Porque tem hora que Deus chama você e manda contar a estrela, como Abraão. Não é assim? Conta as estrelas. Pronto, Senhor Deus, é assim. Senhor Deus, eu estou numa luta, Pai. Tem esse problema na igreja, mas o Senhor é o meu Deus. Pai, tem aquele auxiliar. Às vezes a gente sai de casa, meu Deus, como é que eu vou resolver? Ô bicho ruim, aquele auxiliar. Hoje eu vou dizer as verdades para ele. Não é assim que a gente faz os planos? Mas me ajuda, Pai, me dá graça. Eu não quero agir pela força. Zacarias 4:6, não por força e nem... Me ajuda, Pai. Aí quando tu chega lá, antes de tu agir, ele te procura. Pronto. Agora um irmão me chamou e disse, pastor, o senhor sabia que o pastor fulano lá é só falando dos seus projetos, falando das coisas, diz que o senhor exige, é construção, é não sei o quê. Aí eu disse, tá bom, irmão, tá bom. A gente fica ruim, eu não vou mentir. A gente apresenta um bicho velho desse, trago para cá, paga o salário dele. Que diabo é esse, Jesus? Eu digo logo para Deus, um satanás desse. Jesus, me dá graça. Aí pronto. Aí eu já me preparo, que eu me zango logo. Aí eu liguei, pastor, vem aqui amanhã. Aí ele disse, meu pastor, o que é? Esse povo é assim, uma alegria falando com a gente. Aí ele disse, vem aqui amanhã. Eu disse, na hora, senhor, ao seu dispor. Eu disse, mas rapaz... Aí pronto. Aí quando eu fui sair, a irmã disse, pastor, tem um grupo ali querendo falar com o senhor. Aí eu disse, um grupo? É. Aí eu disse, entre. Aí disse, pastor, nós não estamos aqui para falar do pastor, mas estamos aqui para falar do trabalho dele. Eu disse, qual é o pastor? O fulano de tal. Eu disse, pois sente, que era o mesmo. Aí os irmãos entraram, pá. Eu disse, irmão, não me diga isso. Pronto. Sabe qual foi a palavra do irmão? Ele não é crente, pastor. Eu disse, é mesmo? É. Aí pronto. Eu já tinha recebido uma acusação, mas eu não transfiro um pastor com uma acusação. Aí eu recebi agora a igreja todinha. Aí na hora eu liguei, meu irmão, olha, o senhor vai para outra área. Ou seja, antes de eu agir,
Quem foi que agiu? Deus. Quem vive no Espírito Santo, irmão, o Senhor dirige os seus passos. E quem é espiritual, Deus vai lhe dando sabedoria para discernir todas as coisas. Agora vamos lá, digam comigo, para manter a comunhão no Piauí. Eu sei que vocês não estão desunidos não, mas isso aqui é preventivo. Isso aqui é preventivo. E se tiver algum que quer voar mais do que outro, aí Deus está te dizendo, te aquieta. Te aquieta, que na hora certa eu te boto. É assim ou não é, irmão? Pronto, na hora certa, e olhe para cá, na contagem de Deus tudo é diferente. Quem era para ser era Absalão, quem era para ser era Adonias. Aí Deus pega o filho de uma mulher que está toda misturada, velho, e diz, eu vou botar essa Salomão. Pronto, quem era para ser era Isaú. Deus disse, não vou botar Isaú, eu vou botar quem? Jacó. Davi tinha, o Jessé tinha muitos outros filhos, mas Deus disse, eu vou botar quem? Então não é pela tua competência, não é pela tua inteligência, não é pelo teu tempo, é quando Deus quer, na hora dele, no dia dele, no tempo dele. Te aquieta, não adianta. Mas um irmão entrou no meu gabinete e disse, pastor Oziel, eu disse, por não, seu pai morreu, eu disse, morreu. Ô igreja grande, me ajude a assumir lá. Eu disse, primeiro, irmão, eu não sou Deus. Segundo, eu não sou presidente da convenção. E terceiro, lá tem meu irmão. Ele disse, mas me ajude. Eu disse, né? Ele disse, deixa eu lhe contar uma. Eu disse, me conte. Eu falo inglês. Eu disse, amém. Eu sou formado, eu tenho várias formações. Eu disse, amém, glória a Deus. Aí pronto. Aí ele olhou para mim e disse, e outra coisa? Eu disse, por não. Eu não sei o que acontece, que tu, o Raifran, vocês não são melhores do que eu. E só pegaram igreja grande. Aí eu disse, diabo, o que se entra no meu gabinete? Irmão, eu olhei para ele. Eu disse, eu não vou responder nada não, porque... Aí ele ainda terminou, ele disse, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou para casa. E nem me leva para almoçar. Eu disse, rapaz, tive que levar ele ainda lá para casa para almoçar comigo. Irmãos, não demorou um mês. Ele estava sendo tirado do ministério, já com um filho, não sei quantos anos de idade, com outra mulher. Por isso que eu estou dizendo aqui, ele tinha todas as credenciais, mas estava na trajetória? Não. Então, em primeiro lugar, digam comigo, para manter a trajetória, vamos lá, para mim encerrar, para manter a trajetória, é preciso manter posição de servo. Olha para cá, a igreja de Corinto, ela teve uma ideia errada. Ela era dominada pela filosofia sofista, era dominada pelo seu meio, uma cidade cosmopolita, uma cidade que trazia várias linguagens comerciais, culturais, começaram a olhar para os homens de Deus como astros, digam comigo, astros. Começaram a olhar para os homens de Deus como potências. Aí o apóstolo São Paulo, quando olhou para aquela atitude da igreja, escutem bem, irmãos, líderes, quando ele olhou para a atitude daquela igreja, o que foi que ele disse? Em que nível aquela igreja estava? 2 níveis essa igreja de Corinto estava. Qual o primeiro nível? Vamos, me ajude. Vamos lá, me ajude. Qual é o primeiro nível? Carnal. E qual é o segundo nível daquela igreja? Menino. Quais eram os 2 níveis da igreja? Carnal. Vamos lá, quais eram os 2 níveis? Carnal. E o que mais? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a maior dificuldade que certos membros têm hoje e também que nós, pastores, alguns, temos dificuldade de manter? Ele está falando aqui da espiritualidade. Preste bem atenção. O que a igreja de Corinto queria fazer de Apolo, de Paulo e de Pedro? O que ela queria fazer? Astros. Agora olhe para cá. Qual é a palavra que Paulo mais usa no verso 5 e nas suas cartas?
quando ele prefacia uma carta, quando ele usa para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma, qual é a palavra que mais Paulo prefere? Vamos lá? Céu. Vamos lá, diga bem forte. Céu. Diga comigo, diaconoi. Diaconoi, diz diaconoi. Diga eved e diga ministre. Quais são as três palavras? Diaconoi. Hein? Eved e a outra? Ou avade e a outra? Ministre. Eu peguei aqui hebraico, grego e latim. Peguei o latim, a Vulgata Latina e a Septuaginta. Olha para cá, diga comigo, diaconoi. Paulo diz assim: vocês estão pensando que aqui na igreja de Cristo, esses termos, eles são termos de posição? Pode acabar com isso. Os gregos, os crentes estavam pegando a palavra ministro. Diga ministro. Ali está o ministro do Evangelho, pastor Osiel Gomes. Só que quando ele pega ministre ou ministre, quando ele pega diaconoi, Paulo diz assim: esses termos, eles são usados primeiro, diaconoi, servo, digam comigo, garçom, serve à mesa, serve ao pobre, está debaixo de uma autoridade. Diga comigo, avade, é servo no hebraico. Sabe o que quer dizer servo no hebraico? O hebraico não tem nenhuma conotação de posição. É servo sem pretensão de orgulho. Todo servo é servo. Todo servo sabe que é escravo de alguém. A própria natureza dele. Aí quando você vai para o latim ministre, eles pegaram a palavra ministro e jogaram para um termo religioso de posição. Mas ministro na Bíblia é aquele que está debaixo de uma ordem para servir. O que mais está nos estragando hoje? E isso não é só de pastor, não. Tem irmão que ele também quer ser grande na igreja. Se não der uma posição para ele elevada, ele se zanga na igreja. Mas também tem obreiro que se esqueceu da posição de servo. Servo não busca grandeza, servo não busca glória, servo não busca poder, servo não busca reconhecimento, servo só busca servir, ainda que seja rejeitado. Porque ele é. Aí quando você olha para Romanos primeiro, Paulo, ele não coloca primeiro apóstolo, ele coloca o quê? Servo de Deus, apóstolo. Quando você lê Marcos 10:45, Jesus diz: e o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E a palavra resgate é se sacrificar pelos outros. Quer manter a trajetória da igreja? Mantenha a posição de servo. O líder do vocal tem que ser um servo. O líder do coro tem que ser um servo. O porteiro tem que ser um servo. O pastor tem que ter um servo. E na igreja não tem ninguém grande, porque o dono da obra é o Deus eterno e nós trabalhamos para Ele. Só quem trabalha para Jesus. Quem trabalha para Jesus. Eita glória. Oh, mas é bom. Oh, mas é bom. Pronto. Outra, você pode ter título, pode ser doutor, pode ser engenheiro, mas entrou aqui dentro, todo mundo aqui é o quê? É céu. Aí veja bem, um irmão disse para mim: pastor, sabe quem era que estava lhe servindo a água? Eu disse: por não, um juiz. Eu disse: amém. Sabe quem era que estava ali pertinho do senhor? Eu disse: por não, um policial federal. Senhor, o que é que tem a ver? O sangue de Jesus Cristo salvou tanta
e bota todo mundo aqui no mesmo pacote e diz: tu tem dom diferente, mas quem opera é o Espírito Santo, a obra é dele, o trabalho é dele. Oh, glória a Deus. Vira para o teu irmão e aperte a mão dele e diga: vamos manter a trajetória. Diga: vamos manter a trajetória. Seja servo, 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 seja servo. Sabe qual é o problema? É que quando eu sou o autor, eu começo a trabalhar para ter seguidor. Mas quando eu sou servo, olha para cá. Se o co-pastor trabalhar como servo, ele vai ter seguidor? Vamos lá, ele vai ter seguidor? Não. Se o pastor presidente trabalhar como servo da igreja, ele vai ter seguidor? Não. Porque João não queria seguidor. Tem homens que andam atrás de seguidores. Olha, irmão, eu vou fazer aqui meu grupo, porque quando eu tiver qualquer problema, vocês me defendam. Acabou a igreja. João Batista, quando chegaram para ele, João 3,30, e disseram: aquele que tu batizou, está batizando mais do que tu, ainda que no Jesus não batizasse, mas o homem está grande. Ele disse: eu disse para vocês, eu só vim falar que ele batiza com o Espírito Santo. Eu só vim falar que ele é quem é o dono da obra. Eu só sou amigo do noivo. Aí quando você leu 3,30, ele diz que ele cresça e que eu. Sabe quem só diz isso? Quem é servo. Quem quer liderar para atrair seguidor, nunca vai dizer isso. O meu trabalho é o melhor. A minha construção é a melhor. Eu cheguei aqui, essa igreja estava acabada. Eu levantei ela. Às vezes tu só fez o templo, mas já tinha crente que outro trabalhou. É assim ou não é? Tem irmão que anda fobando. Eu estou trabalhando na igreja. Quando eu recebi, tinha 38 áreas. Hoje nós temos 110. Aí tem irmão: eita, pastor, Deus tem lhe abençoado. Eu disse: tem, com o trabalho dos outros. Eu só estou dando. Não foba, não. Aí quando tu começa a falar, ele vai saber que tu anda falando mal dele. Fica na tristeza ou não fica? Ele entrou, ele é servo. Você entrou, também é servo. Nós trabalhamos para o mesmo Senhor. Vamos continuar fazendo a obra. O segundo problema da igreja de Corinto, diga comigo: a igreja de Corinto, não, mas bem forte, só quem tem boca. A igreja de Corinto entendia o instrumento, mas não entendia a fonte. Diga comigo: a igreja de Corinto entendia o trabalho, mas não sabia quem operava. Olha para cá. Eles estavam idolatrando Paulo, Apolo e Pedro. Aí Paulo, olha aqui, eu vou encerrar. Ele diz: vocês pensam que eu sou alguma coisa? Eita, irmão. Eu pergunto aqui, o que está quebrando a nossa trajetória? Eu não preciso nem dizer aqui. Mas se você vê na internet, e se você vê nas próprias localidades, o que está quebrando a nossa trajetória? Gente querendo ser grande. Auxiliar velho que parece que é dono da igreja. Um dia o irmão disse para mim: eu tenho aqui 30 anos, pastor Aziel. Aí eu olho para ele: 30 anos, irmão? É. Sou e o senhor está infrutífero desse jeito. Aí a pessoa é o coronel da igreja, manipula com o poder de articulação que ele tem, e a obra fica atrofiada, porque olha para cá, obra de Deus não cresce com quem busca grandeza, obra de Deus só cresce com quem é servo, porque servo não quer aparecer, servo quer fazer. Aí Paulo olha e diz assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Ministros, escravos, servos, por quem Deus trabalha. E eu finalizo aqui. Olhe para mim aqui agora, para mim encerrar. Escute aqui, olhe para mim. No verso 5, ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Ministros. Irmãos, agora olha para cá. Paulo diz assim: cuidado, para que você não transfira a dependência do Espírito Santo para a dependência de técnicas.
Porque quando ele diz assim, ele compara a obra de Deus a duas coisas: a agricultura e ao edifício. A agricultura e o edifício. Vamos fazer aqui uma pergunta para me fechar. Quem trabalhou de roça aqui? Quem trabalhou de roça? Eita, muita gente. Pronto. Quem botou roça? Botou muita roça. Levante a mão, diga glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o processo para botar uma roça? Rapidamente. Brocar, derrubar, queimar, encoivarar, e plantar. Fazer a cerca. Não é isso? Vamos lá, vamos repetir. Qual é? Brocar, queimar, encoivarar, cercar, plantar. Pronto, eu vou fazer a pergunta aqui agora. Depois de todo esse processo, o que você ainda faz? Vamos lá, peraí. Depois de todo esse processo, o que você faz depois de plantar? Esperar a chuva. Então, não, para aí. Vê teu trabalho primeiro. Qual é teu trabalho? Brocar, derrubar, queimar, cercar, plantar, limpar. Pronto, agora preste bem atenção. Vamos lá. Quem te deu a terra? Quem te deu a madeira? Quem te deu a força para limpar? Agora preste bem atenção uma coisa. Olha para cá para você pegar o mistério. Depois de tudo isso, quem de vocês já aguou um pé de arroz para ele crescer? Bora. Planta em brejo, né? Quem já aguou um pé de arroz para ele crescer? Hein? Próximo. A roça grande. Vocês aguavam a roça grande? Na mata não, né? Pertinho. Agora preste bem atenção. Hoje, com toda a tecnologia, eles fazem o mesmo trabalho que o homem fazia antigamente? Não? O que o trator faz? Ele derruba, faz, e ele contrata pessoas para cercar. Mas eu pergunto, qual é o produto para que a planta cresça? E quem já viu na modernidade um trator também para aguar uma plantação de soja todinha? Vocês já viram? Olha para cá. Sabe o que Paulo está dizendo? A tua técnica pode estar aqui na igreja. O teu sermão pode estar aqui na igreja. É o teu brocar, é o teu cercar, é o teu capinar. Agora, tem uma coisa que tu nunca vai entrar, é no processo da semente. Agora o Senhor disse. Tu pode fazer tandinho, eu posso vir para cá. Meus irmãos, eu estava lendo a Bíblia Thompson, e ela diz no ponto dela, é só isso. Eu acabei de ler a teologia de Strong, é só isso. Irmãos, eu estava lendo no hebraico, essa palavra no hebraico, ela é um substantivo, que está no acusativo singular, é só isso. Às vezes tu vai falar, as irmãs vão até dormir. É assim ou não é? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vocês deixem de besteira, porque eu posso plantar o que eu quiser, e o Apolo pode regar o tanto que ele quiser. A nossa aparelhagem pode ser boa, mas no processo interior da semente, só quem entra é Deus. Eita glória! Às vezes, a gente pensa que é a nossa voz. Eu falo assim porque eu falo mesmo. Mas não tem nada com tua voz. Às vezes tu pode falar lentinho, pode falar... Não tem nada com tua voz. Às vezes tu pensa que é o slide que tu está apresentando. Tem muito crente que às vezes eu estou apresentando slide, detalhes. Eles estão dormindo. É assim ou não é? Agora tem uma coisa, olha para cá. Sabe quem é que pega essa palavra e vai no âmago do coração? O Espírito Santo.
16:8 de João, ele é quem convence o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Olhe para cá, vamos acabar com essa fama. Paulo estava dizendo que todo mundo tem um ministério. Um pode ter o ministério de aguar, o outro tem o ministério do quê? Do plantar, mas nenhum dos dois sabe fazer crescer. Nenhum dos dois sabe fazer o processo da semente interna. Às vezes tem crente que a gente prega 10 anos na igreja. Aí quando o pastor sai, que o outro assume. Aí quando dá fé você vê ele num lugar, mas o outro pastor, numa alegria. Você até fica mole. Meu rapaz, eu preguei tanto tempo aí esse irmão. Aí você chega e diz, meu pastor, eu agora, senhor, eu estou dedicado na obra. E até começa a chorar. Aí você pensa que foi o pastor que chegou. Foi não, tu já plantou, faz tempo. Não adianta tu fobar não. Um pastor estava agora aconselhando o outro e disse, olha irmão, esse irmão aqui foi um pastor lá na igreja, tratou velho, esse homem aqui bagunçou lá a congregação, tirou gente ruim do púlpito, tirou crente velho ruim, e aí lá tem um bocado de crente que não gosta dele. Aí o outro pastor que estava sentado bem maduro e disse, aí o pastor disse, e o senhor agora é quem vai para lá? Ele disse, pastor, eu tenho esse dom mesmo de, não, eu estou te botando, é porque esse aqui fez o trabalho que tu não sabe fazer. Tu não sabe brocar, tu não sabe arrancar, tu não sabe quebrar. Ele fez. Aí agora, como ele fez, eu vou botar para tu fazer o trabalho de aguar. Então não fobe não. E quando o outro pastor chegar lá, que botar moral, não fique falando dele não. Porque tem coisa que tu não tem coragem de fazer, mas tem a brocazona que chega e arranca tudo. É assim ou não é? Pronto, é desse jeito. Um amigo meu, pastoreando uma igreja, aí lá o presbítero era quem ficava com a chave do cofre e tudo. Ninguém dava. Aí um dia ele chegou, eu quero saber como é que está a finança aqui. Ele disse, eu vou ligar para o irmão fulano. Ele disse, bota essa chave em cima agora da mesa, ligeiro. Bote ligeiro, enquanto eu estou com paciência. Aí ele ligou, tio, o pastor está doido aqui. O pastor está doido. Aí o irmão chegou, o presbítero, eu conheço ele. Ele era quem tirava pastor, botava pastor. Aí tem esses homens que Deus faz, irmão. João Batistazão que arranca com tudo. Aí lá chegou o irmão. Diga, pastor, o que é que o senhor quer? O senhor não sabe que aqui nós já temos essa tradição? Ele disse, nem fale assim comigo. Porque hoje eu estou como um doido em cima de um trem cheio de dinamite e com a caixa de fósforo em cima do trem. Aí ele entregou logo a chave. Aí pronto. Aí hoje lá, irmão, todo pastor dirige essa igreja. Porque tem uns que Deus manda para fazer o quê? Brocar. E não fique falando mal dele, não, que ele te ajudou. Porque tem irmão que diz, tem pastor que fica, irmão, ele era muito ignorante. Mas tem coisa, irmãos, que eu não tenho coragem de fazer, que Deus usa outro para fazer. É assim ou não é? E tem hora que Deus usa um doido. Não usa um doido? Não. O Jeú está lá, me parece 2 Reis 9. O Jeú estava aqui, aí entrou uma pessoa, correu, vem cá, eu tenho um recado de Deus. Só para tu. Aí pegou, ele trancou num quarto, ungiu ele, e disse, pode ir matar Jezabel, matar toda a desgraça e tira tudo. Aí quando ele saiu, aí o Jeú saiu, aí os soldados disseram, o que foi? Ele disse, nada não. Disse, nada não? Quem foi aquele doido que entrou aqui? Ele disse que eu estou ungido. Pois pronto. E aí ungiram ele, aí foi a batalha, ele acabou com tudo que adorava Baal. Foi assim ou não foi? E quando ele chegou, aí a Jezabel estava se pintando toda bonita, ele perguntou, quem é essa? Aí disseram, Jezabel. Ele disse, não, isso aí foi uma esposa de rei. A gente tem que ter cuidado com ela, porque tem uma história que ela mesmo sendo ruim, eu conheço muito pastor, irmão, ele é ruim, mas é filho do Francisco Pereira. Vamos ajudar, não foi assim? Aí ele disse que essa bicha velha que está se pintando todinha. Aí disse, é Jezabel. Disse, é essa que matava profeta? Quem é que tem coragem de empurrar ela lá de cima? Aí pronto. Está na Bíblia ou não está? Deixa eu dizer uma coisa.
Na obra de Deus, quem faz crescer é Ele. Pega a tua Bíblia, pastor, levante ela. Oh, glória. Eis que o semeador saiu. Mateus 13. O teu trabalho é só semear. Antigamente eu ia pregar, eu ficava pensando quem era o crente que ia chorar. Aí quando não saía nada, eu ficava, meu Deus, eu não estou crente. Era um peso comigo. Aí passava horas e horas. E aí tinha dia que quanto mais eu jejuava e orava, que eu ia pregar mais fraco. Mas meu Deus, o que é isso? Deus falou no meu coração, teu trabalho é semear a semente. Quem faz crescer sou eu. Querido pastor, o senhor trabalhando 30%, 70%, a igreja trabalha sem tu perceber. E sabe o que acontece? Um semear da semente. O Espírito Santo faz a igreja ser lotada com vidas que ele quebranta. Então que Deus te abençoe. Quer manter a trajetória? Diga comigo, deixa de ser menino. Pronto, vira para o teu irmão, um menino. A palavra aqui é népios, diga comigo, népios. Infante. Sabe o que estraga a igreja? É crentezinho velho menino. Você não pode dizer nada, eu vou mudar para Madureira. Eu vou mudar para a nova congregação que chegou aqui. Pronto, deixa ele ir. E deixa que Deus vai plantar novas vidas pela semente dele. Pai Santo, Pai querido, continua abençoando os ministros do Evangelho. Mantenha essa trajetória aqui no Piauí, aleluia. Que esse estado, Senhor, se torne um dos maiores celeiros para ganhar almas. Venha impactar, Senhor Deus, o Piauí. Não importa se a idolatria é forte, não importa se é difícil, levanta um homem com a autoridade de Deus para semear a semente. Dá vitória aos teus servos,